Oiê, eu aqui pensando de novo. E hoje eu tô pensando sobre a educação no Brasil. E pensando o quanto que a esquerda é nefasta, quanto que a esquerda está estragando a educação no Brasil. Quando eu era pequena, eu e os meus irmãos, nós éramos de uma família muito pobre. Mas nós estudamos durante alguns anos, eu até a 4ª série, numa escola católica, uma escola particular católica. Nós estudamos nessa escola porque nós tínhamos uma bolsa. Na época não chamava bolsa, não sei como é que era. E essa escola era católica. E quando nós chegávamos na escola, todos os dias, nós tínhamos que cantar o hino nacional, fazer fila. Entrando na sala, nós tínhamos que rezar. No final da aula, nós tínhamos que, cada dia era um grupo, 2 ou 3 crianças, adolescentes. Eu não era adolescente, eu era criança. E nós tínhamos que varrer a sala no final da aula. Nós tínhamos que respeitar os professores. Nós tínhamos que ter disciplina. Além de aprender, e aprender muito bem, senão nós rodávamos. Essa era uma escola católica. E a minha família era uma família evangélica, cristã evangélica. E, por incrível que pareça, nunca houve nenhum problema em relação à escola ser católica. Nós rezávamos, fazíamos o sinal da cruz, assistíamos à missa, porque eventualmente nós tínhamos que ir até a missa, assistir à missa. Quando o padre vinha na escola, nós tínhamos que reverenciar o padre, beijar a mão do padre, e assim nós vivíamos. E a minha família era uma família evangélica, e nunca houve problema em relação a isso. Provavelmente por quê? Porque a escola católica, tudo que a escola ensinava era bom. Tudo que a escola ensinava era positivo. Nós não tínhamos a mesma fé dos católicos naquela escola. Assim como nós, deveria haver outras crianças que eram de outras religiões. Porém, tudo o que se ensinava naquela escola era positivo. Nada era negativo. E nós éramos bons alunos, educados. A sociedade era outra. Aquela escola formou cidadãos de bem. Porque aquela escola tinha princípios cristãos. São os princípios cristãos que dão a base da sociedade que nós vivemos. É no cristianismo que está a questão social, a questão do respeito, a questão do amor. É a Bíblia que diz, por exemplo, que o homem deve tratar a sua mulher com cuidado, porque a mulher é mais frágil. É a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz que o homem deve ser marido de uma só mulher. É a Bíblia que diz que os patrões devem tratar com respeito os seus funcionários. É a Bíblia que diz que nós precisamos ter muito cuidado com as viúvas e com os órfãos, com os menos favorecidos. Isso tudo está lá na Bíblia, no cristianismo. Então, tudo que o cristianismo ensina é positivo, é bom para a sociedade. No momento em que a sociedade quer tirar Deus da história, tudo se perde. Porque se Deus não existe, nada mais faz sentido. Se Deus não existe, por que eu preciso fazer as coisas certas? Não tem motivo para fazer as coisas certas. Se não existe nada além de nós, se não existe nada acima de nós. Quem é que diz o que é certo e o que é errado numa sociedade? A base está lá no cristianismo. E eu estou falando sobre isso porque a minha irmã é professora numa escola pública municipal em Porto Alegre, na zona norte de Porto Alegre. E a gente conversa muito e eu pergunto muito para ela como são as coisas dentro de uma escola. E a gente vê
o que a esquerda está fazendo dentro das escolas. E é uma escola infantil, onde o que impera é a ideologia de gênero, a ideologia que diz para uma criança que ela pode ser o que ela quiser, que ela não nasce menino, ela não nasce menina, ela pode ser o que ela quiser. A escola que doutrina crianças a irem contra princípios e valores dos seus pais. A escola que não valoriza e não respeita a religião de cada criança. Todas as crianças de todas as escolas sempre aprenderam sobre o Natal. O Natal é o nascimento de Jesus. Simples assim. Todo o mundo comemora o Natal como sendo o nascimento de Jesus. Todo mundo também sabe que não é 25 de dezembro a data do nascimento de Jesus. Todo mundo sabe. Mas escolheu-se essa data, por A mais B, escolheu-se essa data para comemorar o nascimento de Jesus. Senão não haveria Natal, senão não seria Natal. Crianças do candomblé, do catolicismo, do evangelho, do adventista, as crianças do Brasil sempre aprenderam sobre o Natal. As festas nas escolas sempre foi a manjedoura, o menino Jesus, o Papai Noel, tudo misturado. A história não fala sobre o Papai Noel não tem a ver com o Natal, porém, sempre se aceitou o Papai Noel como algo positivo. E é. Mas as escolas, com essa ideologia podre de esquerda, elas estão tirando o Jesus da história do Natal. Elas estão comemorando o Natal de tudo que é jeito, inclusive trazendo para dentro das escolas programações que nada tem a ver com o Natal. Programações questionáveis. Como eu disse, eu estudei numa escola católica. E não havia nenhum problema em rezar. Não havia nenhum problema. Até a hóstia uma vez eu tomei, que eu acho que nem pode. Não sendo católico, não sei. Mas não havia problema, porque tudo era positivo. E as escolas públicas, com essa ideologia nojenta de esquerda, estão doutrinando as nossas crianças. Alguém disse esses dias que o pior lugar onde um pai e uma mãe podem deixar os seus filhos é na escola. Isso parece chocante, mas é verdade. Eu realmente agradeço a Deus porque os meus filhos não estão hoje numa escola pública. Porque hoje, claro, eles já têm a idade o suficiente para entenderem e saberem o que é certo e o que não é certo. Mas eu imagino como estão a cabeça de tantas crianças que em casa têm os princípios e valores dos seus pais e que chegam numa escola e professores dizem para essas crianças que aquilo que elas aprenderam em casa não é verdade. É uma pena, é triste ver as crianças sendo submetidas a coisas que, na maioria das vezes, os pais não sabem. Pais, prestem atenção e acompanhem os seus filhos na escola. Eu tenho uma irmã que é professora numa escola pública municipal na Zona Norte de Porto Alegre. E a gente sabe o que acontece dentro das escolas. A doutrinação é na cabeça das crianças. Todo um trabalho de ideologia nefasta que está confundindo a cabeça das nossas crianças. E depois as pessoas ficam falando que o mundo tá de cabeça para baixo, que a sociedade está deteriorada, que o mundo vai acabar. Começando por professores que não respeitam as nossas crianças. É muito importante que a gente se acorde e pense sobre isso.